Olá a todos, saudações. Eu estou aqui com um novo vídeo abordando temas relacionados à educação, ao ensino médio, e a proposta que eu tenho hoje é sobre a Guerra da Cisplatina. O meu intuito aqui é que você, caro aluno, a partir deste primeiro contato com o tema, faça as suas investigações, faça as suas pesquisas, colham o material para que em sala de aula nós retomemos o assunto a partir daquilo que vocês descobriram, aquilo que vocês pesquisaram, e que nós possamos nos aprofundar e nos aperfeiçoar sobre este tema. Então, para início de conversa, o tema se trata, como eu já disse, sobre a Guerra da Bacia da Cisplatina. E a Guerra da Cisplatina, ela foi um conflito que aconteceu entre 1825 a 1828 e que envolveu o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, pela disputa de uma região ou da província de Cisplatina. Quem eram os povos cisplatinos? Então, desde o período colonial, a região da Cisplatina era disputada por Portugal e Espanha. Então, ambos os países que foram os colonizadores da América do Sul, ambos os países então dividiram o continente a partir do Tratado de Tordesilhas, enfim, colocavam marcos ali sobre as colônias para dar-lhes direitos de propriedade. Então o Brasil teria sido o único país, ou foi o único país aqui da América do Sul, que foi colonizado por portugueses. Então a nossa influência cultural, a nossa influência religiosa, enfim, nos mais diversos aspectos, nós tivemos a influência portuguesa. Já o restante do continente, que foi colonizado pelos espanhóis, tiveram as suas experiências culturais, idiomáticas, referentes à cultura espanhola. Então, Brasil e Portugal, na disputa ou na corrida pela colonização, dividiram o continente entre portugueses e espanhóis. Então, as províncias ali da Cisplatina foram habitadas por povos colonizados pelos espanhóis. Então, desde o período colonial, a região da Cisplatina era disputada por Portugal e Espanha. Então, os habitantes da Cisplatina não aceitavam pertencer ao Brasil por uma série de questões. Por uma série de questões culturais, linguísticas, eles não tinham afinidade com a cultura do Brasil. Tinham questões idiomáticas, enfim. Então, liberados por João Antônio Lavaleja, eles se organizaram para declarar independência na região ou da região. O que aconteceu? As Províncias Unidas do Rio da Prata faziam fronteira com o sul do Brasil. Em um determinado momento, o Brasil anexou essa região ao seu território. Por quê? Como isso teria acontecido? Para nós entendermos um pouco mais sobre o assunto, vamos retroceder alguns anos no tempo. Em 1808, acontece um momento de efervescência lá na Europa. Então, o imperador francês Napoleão Bonaparte, ele ordenou a invasão ao reino de Português. Então ele ordenou as suas tropas para invadirem Portugal. Por quê? Porque ele, Napoleão, na sua política expansionista e dominadora, ele decretou um bloqueio continental para afetar o seu arquirrival, a Inglaterra. Então o bloqueio continental determinava que nenhum país europeu poderia fazer comércios com a Inglaterra, nem permitir que os navios ingleses utilizassem os portos dessas nações para transportar mercadorias e riquezas para o país. Só que Portugal, ele não adere a esse bloqueio continental por uma série de questões políticas. E isso despertou a ira de Napoleão, que mandou então o seu exército invadir Portugal.
Mas para que ele invadisse Portugal, era preciso passar pelo território espanhol. E o governo espanhol autorizou, permitiu que o exército de Napoleão utilizasse o seu território para chegar a Portugal. E isso também deixou a família real portuguesa indignada com o fato dos espanhóis permitirem que as tropas napoleônicas chegassem a Portugal através do território espanhol. A família real vem para o Brasil para fugir das consequências de cair na mão do exército de Napoleão e, desembarcando no solo brasileiro, o príncipe português decidiu retaliar os espanhóis por terem colaborado com Bonaparte. Então Dom João VI ordenou em 1816 que o seu exército ocupasse a Cisplatina e anexasse o território ao domínio de Portugal. Então a guerra começou no reino um pouco depois, já no reinado de Dom Pedro I, e terminou com a derrota das tropas brasileiras e a perda da guerra. Ou seja, perdeu a região de Cisplatina, que depois se transformou na República Oriental do Uruguai. Então, resumindo, a guerra ela foi causada devido à disputa territorial entre brasileiros e cisplatinos. As tropas brasileiras não tinham investimento, não estavam preparadas, até mesmo porque o Brasil estava nascendo naquele momento, o Brasil não tinha tido tempo nem dinheiro para ter um exército preparado para defender as suas fronteiras e acabou então perdendo essa guerra, e o Brasil perdendo a guerra, perdendo o território ali, deu origem então ao Uruguai. Quais foram os objetivos da Guerra da Cisplatina? Então, para o Império Brasileiro, era fundamental acabar com a rebelião da Província Sul, para que ela não estimulasse outras rebeliões no território brasileiro. E com medo de fragmentar o território do Brasil, então Dom Pedro I manda as suas tropas combaterem, o que foi um erro, levou à ruína e a perda da guerra por causa de um exército despreparado. A guerra, ela gerou, além do fracasso e da perda, gerou uma imagem negativa para Dom Pedro I, que já não estava bem. E de que maneira? A perda da guerra só veio deteriorar a imagem de Dom Pedro, que, por uma série de consequências, por uma série de atitudes dele, como, por exemplo, ter sido um mau marido, ter se envolvido em escândalos amorosos, ser violento com a esposa, violência física, violência emocional, a tal ponto de que Leopoldina, sua esposa, entrou num processo de depressão tão grande que a levou à morte. Então Dom Pedro, além de ser um péssimo marido, se mostrou um péssimo governante, no sentido de que ele estava mais de olho ou mais interessado nas questões da Europa e de Portugal do que propriamente dito no Brasil. Apesar de ter decretado e declarado a independência do Brasil, que ele tinha objetivos pessoais nisso, ele não tinha um interesse tão grande no Brasil quanto em Portugal. O objetivo principal dele ficou claro e evidente no decorrer do tempo, que era a Europa e que era Portugal, e não o Brasil. Além do que, Dom Pedro era um homem rústico, não tinha muitos estudos, não gostava de estudar. Quando criança, ao invés de estudar, ele preferia ficar brincando com os cavalos. A sua habilidade era para música, mas não era um homem letrado, não era um homem que gostava da intelectualidade, como foi depois seu filho Pedro II, e tudo isso gerou uma série de crises que teria levado Pedro I a abdicar do trono, abrindo caminho para que seu filho Pedro II viesse assumir o Brasil, ou o governo do Brasil.
Voltando na questão da Cisplatina, foi esse o motivo da guerra, a disputa pela hegemonia aqui do território entre portugueses e espanhóis, depois brasileiros e espanhóis, e isso veio a desencadear um sério agravamento à imagem de Pedro I, que deixa o Brasil e volta para a Europa. Então o cenário, o pano de fundo da Guerra da Cisplatina é esse, e espero que a partir disso, a partir dessa base, você, meu caro aluno, faça suas pesquisas e ao chegar em sala de aula, que é o ambiente adequado, que é o ambiente propício para a aprendizagem, nós possamos retomar o conteúdo e nos aprofundar nele. Um abraço a todos e até a próxima.